Bom dia a todos. Bom dia a todos. Eu agradeço a Deus em primeiro lugar essa oportunidade. Agradeço a Cris pelo convite mais uma vez. Quero estar dando um bom dia a todos vocês e eu queria estar falando um pouquinho com vocês sobre sendo edificado. Quero te convidar a você abrir a sua Bíblia em Salmo 127. Salmo 127 diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. O título desse capítulo fala que todo bem procede do Senhor. E quando eu estava lendo essa passagem, eu perguntei, Senhor, o que que o Senhor quer falar com os teus filhos? Porque nós entendemos que a palavra é dele, os filhos são dele. Então, é ele quem sabe o que que os filhos dele precisam estar ouvindo. Então, eu perguntei a Deus, algo me chamou a atenção aqui logo no primeiro versículo, se o Senhor não edificar a casa. Então, eu fui buscar no dicionário a palavra edificar, no dicionário em português. E a palavra edificar significa levantar uma construção a partir do solo, segundo um plano estabelecido por meio de superposição e de combinação de materiais apropriados. Vou ler novamente a palavra edificar, segundo o dicionário em português, significa levantar uma construção a partir de um solo, tendo um plano estabelecido por meio de uma combinação de materiais apropriados. Então, eu quero começar a te dizendo que nessa manhã, se você entrou aqui nessa plataforma para estar nos ouvindo, para estar participando conosco, é porque Deus, ele sabe a combinação de materiais apropriados para edificar a sua vida. Ele já sabe o que que precisa ser feito, ele sabe os processos o qual você precisa passar, porque a edificação precisa vir dele. Então, como ele é aquele que te criou, como ele sabe como mexer no barro de uma maneira que esse barro vai ser um vaso de honra, ele sabe o material apropriado para a tua edificação. Ele sabe a combinação de material apropriado para te edificar. Amém? Porém, todos nós estamos vivendo em um momento onde nós queremos um crescimento para a nossa vida, queremos um crescimento emocional, espiritual. Você está aqui nessa manhã, talvez você tenha buscado algo na sua vida profissional, na sua vida familiar, não é verdade? Todos nós temos um foco, todos nós temos um objetivo. Você está aqui nessa manhã participando conosco, você tem buscado de Deus. Você, como o título é Mães que Oram, né? Você, mãe que está aqui, você tem buscado pelos seus filhos, você tem buscado pela sua família. Porém, apesar de todo o empenho que todos nós temos na nossa vida, seja ela espiritual, seja ela emocional, seja ela profissional, eu não sei o que você tem buscado, mas a pergunta que eu te faço nessa manhã é: será que você está usando, ou será que eu estou usando os materiais apropriados para cada área da minha vida? Será que eu tenho usado os materiais apropriados para cada área da minha vida serem trabalhadas? Porque trabalhar todos nós queremos fluir na nossa vida. Nós queremos fluir na nossa vida espiritual. Nós queremos fluir na nossa vida familiar, na nossa vida profissional. Mas o que será que eu tenho feito? Será que aquilo que eu tenho feito tem sido de acordo com aquele que me criou? Será que tem sido o que ele estabeleceu para a minha vida de verdade?
Ou será talvez que eu preciso acrescentar algumas coisas? Ou talvez até mesmo seja tirar algumas coisas? Quais as áreas da sua vida precisam ser edificadas nessa manhã? Lucas, Lucas no capítulo 6. Lucas capítulo 6, o versículo 46, diz assim: Por que chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a sua ruína. É interessante que nesse capítulo 6, aqui o versículo 28, ele fala sobre, nos dá o exemplo de uma pessoa que ouve o que lhe é ensinado e o que, que essa pessoa faz. O versículo 48 diz que esse homem que ouve e pratica, ele cava, abre uma profunda vala e ele lança o alicerce. Ele cava, ele abre uma profunda vala e ele cava um alicerce. Em Jeremias 18:1, a palavra do Senhor diz: Veio a Jeremias a palavra do Senhor dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá você vai ouvir as minhas palavras. É interessante como que as coisas de Deus são sempre relacionadas a cavar, a descer, a buscar, a me inclinar, a depender, a buscar, a buscar. Em Lucas 6, no versículo 48, diz que esse homem que ouviu, ele praticou, ele cavou, ele abriu uma vala, ele cavou, até que ele pudesse encontrar um alicerce. Um alicerce. Eu não sei como você está aqui nessa manhã, como você acordou nessa manhã, mas algumas coisas são muito interessantes para a gente refletir. Qual é a primeira coisa que você tem falado todas as vezes de manhã quando você acorda? Será que você tem acordado já com preocupações? Será que você tem acordado já pensando na conta que você precisa pagar ou no dia de trabalho que você vai ter? Ou na situação financeira que você tem passado, o que tem sido a primeira coisa que tem vindo na sua mente pela manhã? Porque a palavra de Deus diz que eu como do fruto dos meus lábios e da mesma fonte não pode jorrar uma fonte amarga e uma fonte doce. E diz no versículo 46, por que chamais Senhor, Senhor, se não fazeis o que vos mando? Todas as segundas e quartas você tem estado presente, você tem buscado a Deus quando você participa nessa plataforma, mas o quanto você está disposto a cada dia a cavar, a descer, a se humilhar, a saber que aquele que fez a promessa na tua vida é fiel. Em João, no capítulo 12, versículo 24, diz assim: Digo a verdade a vocês, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, ele produz muitos frutos. As coisas de Deus para a sua vida, meu amado, existe um trabalhar. Talvez você tenha pensado assim, mas eu já tenho buscado a Deus, já tem um tempo, eu tenho clamado, eu tenho orado, mas as coisas ainda não aconteceram.
E talvez você chegou aqui nessa manhã, você continua crendo em Deus, você sabe que Ele é autor e consumador da sua vida, mas talvez vocês tenham estado um pouco, talvez, sem muita motivação pelo tempo de espera. E muitas vezes nós queremos saber, Senhor, o porquê que eu preciso passar por determinadas coisas na minha vida. Mas eu quero te dizer nessa manhã que tem coisas que os filhos não compete aos filhos saberem. Nem tudo que acontece na sua vida que você queira ter respostas, nem sempre o teu pai ele vai te responder. E muitas vezes não é porque ele não te ama, não, é porque tem coisas que os pais falam em portas fechadas. Porque tem coisas que não compete aos filhos saberem, porque talvez o filho ainda não está preparado para ouvir uma resposta. Mas quando um filho crê no pai, quando eu sou uma filha que eu sei que eu tenho um pai, que ele cuida da minha vida nos mínimos detalhes, e ele sabe aquilo que eu preciso para que a minha vida seja edificada, eu não quero entender, eu só creio. E muitas vezes o problema que encontramos é porque nós sempre queremos ter o controle das coisas. Quanto mais eu quero ter o controle das coisas, eu vou me frustrar, porque o controle não pertence a mim. O controle pertence a Deus. É Ele quem sabe o que Ele faz. Então, nessa manhã, eu quero te encorajar para que você saiba que Deus sabe o que Ele está fazendo na sua vida. Talvez você pense assim, mas já tem tanto tempo. Não desista, porque enquanto você continua buscando a Deus, enquanto você continua orando, enquanto você continua jejuando, Ele está trabalhando em prol daquilo que você tem pedido a Ele, Ele está trabalhando em você. Enquanto você tem buscado a Deus, tem orado, tem trabalhado na sua oração, na sua vida espiritual, Ele está trabalhando dentro de você. Deus, Ele sempre está trabalhando nas nossas vidas, sempre está trabalhando, mas a questão é, será que eu estou disposta a cavar o quanto eu estou disposta a cavar? O quanto eu estou disposta a ter a minha vida alicerçada sobre a rocha. Ele é a rocha. É Ele sabe o que eu preciso para a minha vida. É Ele quem sabe aonde eu posso chegar. Muitas vezes eu posso achar que eu já estou pronta, mas não, meu amado. Ele sabe até onde você aguenta. Se você está passando ainda por determinadas situações, talvez é um filho ainda problemático, ou uma situação no casamento, ou seja, uma situação de doença, de uma enfermidade, você só precisa crer. Você só precisa crer que você tem um pai, que ele sabe o que ele está fazendo. E nesse momento de espera que nós temos, na verdade, revela muito mais sobre nós do que o trabalhar de Deus. Porque assim como um ouro, quando ele é colocado em altas temperaturas para sair toda aquela impureza, e depois o ourives ele precisa olhar e rever a imagem refletida. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Uh, Deixa ele fazer aquilo que ele precisa fazer. Eu não sei qual o que você tem esperado diante de Deus. Eu não sei como você tem desejado viver uma vida espiritual, mas Jesus está voltando e é tempo da igreja se despertar. É tempo de nós começarmos a viver um tempo onde nós temos a Deus como único Senhor da nossa vida. Sim, eu posso ter uma amiga que vai conversar comigo de vez em quando, eu posso ter um pastor que de vez em quando vai orar por mim, eu posso ter pessoas ao meu redor que vão me ajudar, mas o quanto eu tenho dependido de Deus.
O quanto você tem dependido de Deus na sua vida, naqueles momentos que você não entende o que está acontecendo, ou naquelas respostas, aquelas perguntas que você tem questionado, o quanto você tem dependido de Deus. Quando a nossa vida é alicerçada sobre Ele. Os ventos, quando eles vêm, sim, eu posso até balançar um pouco, mas eu sei em quem eu tenho crido, como disse Jó, eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso. Em Provérbios 3, no versículo 5, diz assim: confia no Senhor de todo o seu coração e não se firme no seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Então, eu entendo que existe um conhecimento, um entendimento que vem do homem, e existe um entendimento que vem de Deus. E muitas vezes a gente tem tentado fazer coisas na força do nosso braço, com a nossa sabedoria, com o nosso intelecto. Mas em Provérbios 3, 5 diz que o meu entendimento confia no Senhor de todo o seu coração, e eu não posso me firmar naquilo que eu acho que é correto para mim. Talvez você tenha tentado edificar a sua vida, assim como em uma construção. Em uma construção, nos materiais, quando a gente pega uma terra, ela às vezes vem mexida, ela tem alguns entulhos, tem algumas sujeiras. Talvez esses entulhos, essas sujeiras que têm vindo, talvez pode ser uma crise familiar, uma doença. Mas em Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. E eu quero te incentivar nessa manhã, dizendo que Deus, como aquele que é o arquiteto da sua vida, ele está pegando essa peneira e ele está peneirando. Ele está peneirando a sua vida para tirar tudo aquilo que está em excesso. Todos os excessos que muitas vezes têm te atrapalhado a continuar na caminhada. Deixa ele trabalhar na sua vida. Deixa ele continuar fazendo a obra que ele sabe que precisa ser feita. No Salmo 127, quando nós lemos, no final do versículo, diz que inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Existe um descanso. A palavra de Deus diz, mas ele fala: deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Existe uma paz que vem de Deus, de uma paz que vem do mundo, a paz que vem de Deus. Ela é uma paz onde eu posso estar no meio de situações, no meio de um caos familiar, no meio de uma crise existencial. Mas a paz que vem de Deus, eu posso estar no meio de muitas coisas, mas eu sei aquele que me sustenta. Existe um Deus que tem te sustentado até o dia de hoje. Existe um Deus que tem olhado para a sua vida e ele sabe todos os processos, qual você precisa estar passando. E eu lembro aqui, eu lembro na palavra de Deus em Lucas, Lucas 9, Lucas, Lucas 18, Lucas 18, 35.
Lucas 18:35, fala sobre a cura do cego de Jericó. Fala que tinha um cego sentado à beira do caminho. E ele ouviu que a multidão estava passando, ele começou a gritar, perguntou o que estava acontecendo, ele começou a gritar e falar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. É interessante quando eu li esse capítulo que ele era cego e ele começou a gritar. E muitas vezes, quando eu pego o exemplo desse cego, que ele começou a gritar, ele era cego, ele não enxergava, mas ele tinha um instrumento, e o instrumento dele era a voz dele. Muitas vezes você tem tentado resolver situações na sua vida com coisas que ainda você não está capaz para resolver com elas. Aquilo que o cego tinha era a voz dele. Então ele começou a gritar. Então, muitas vezes a gente tem se embaraçado com as coisas da vida porque a gente quer resolver coisas com armas que não competem a nós. Aquele cego, ele tinha a voz dele como instrumento. Então ele começou a gritar. Então eu te pergunto nessa manhã, qual tem sido o instrumento que você tem utilizado, aquele que você pode utilizar a cada dia? Talvez você não tenha tido a situação financeira que você queria. Talvez a sua vida, a sua saúde não está como você gostaria. Talvez o diagnóstico médico ainda tenha sido ruim, mas você tem uma voz. Não foque naquilo que você não consegue ter. Foque naquilo que você tem. Hoje, nessa manhã, você tem a sua voz. Todos nós temos a nossa voz, onde nós podemos usar e declarar. E a palavra de Deus diz que eu como do fruto dos meus lábios. Diz que assim será a palavra que sair da minha boca, ela não vai voltar vazia, mas fará aquilo o qual eu a designei. O que você tem designado para a sua vida? Qual a palavra que você tem declarado todos os dias quando você acorda? Qual tem sido a sua posição, o inclinar do seu coração para as coisas que você tem passado? O quanto você tem cavado? O quanto você tem buscado a Deus? O quanto você tem aberto mão de valores próprios? Que a palavra de Deus diz que existe um formato, diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformar pela renovação do vosso entendimento. Eu preciso transformar, renovar aquilo que tem entrado. Eu preciso começar a filtrar aquilo que tem entrado, aquilo que eu tenho ouvido. Assim como um bolo. Quando a gente faz um bolo, nós colocamos ele em uma forma. E quando esse bolo sai, ele está na forma o qual nós colocamos. Qual tem sido a forma da sua vida? Em qual forma você tem estado? Quais têm sido os padrões de pensamento que têm formado o teu dia a dia, o teu caminhar? Em qual padrão de pensamento você tem seguido a tua vida, você tem dirigido a tua família? Em qual padrão de pensamento você tem olhado para a sua vida? Em qual padrão de pensamento você tem enxergado as coisas de Deus? O quanto Deus tem sido aquele que tem sido o seu alicerce de verdade.
Às vezes eu converso com algumas pessoas e eu observo que o se relacionar com Deus para elas é algo que, mas eu não sei como orar, ou eu não sei exatamente, então eu vou na igreja, mas eu não estou ali presente de verdade. Ou eu busco a Deus quando eu estou buscando, mas é sempre, Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui, me abençoa, mas Deus é muito mais do que isso. E muitas vezes nós entendemos o porquê daqueles vazios de alma que muitas vezes a gente escuta. Muitos filhos de Deus dizendo: eu não entendo, pastor ou irmã, eu vou na igreja, eu tenho buscado a Deus, eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho me separado, mas o quanto Deus tem sido o Senhor da sua vida, o Senhor realmente. Muitas pessoas têm tido Deus unicamente como seu Salvador. Muitas pessoas têm buscado a Deus, mas por medo, não, porque eu tenho medo de ir para o inferno, ou não, mas eu estou aqui, eu sirvo a Deus. Mas o quanto ele tem sido o Senhor da sua vida, o quanto ele tem sido o Senhor do seu casamento, o Senhor da sua vida familiar, o quanto você tem permitido que Deus seja o Senhor da sua saúde. O quanto você tem permitido que Deus seja o Senhor das suas escolhas. O quanto você tem permitido que Deus seja aquele que conduza a tua vida de verdade. Porque existe um caminho, porque a palavra de Deus diz que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem de Deus. O quanto você tem deixado ele ser o Senhor da sua vida, não o Salvador. Porque às vezes eu converso com pessoas que eu observo que parece que o medo de ir para o inferno é tão grande que, não, eu estou ali, eu vou na igreja, Senhor, eu confessei Jesus como Senhor da minha vida, mas muitas vezes ele tem sido só o Salvador. É só para me salvar, ou então ele vai ser aquele que vai me salvar de uma situação. Olha, Senhor, eu estou passando por essa situação aqui, me salva disso. Olha essa situação de doença que eu estou passando, me salva disso, Senhor. Olha o meu filho, essa situação, me salva. Mas como teu pai, como seu pai, eu quero te incentivar nessa manhã a ter um olhar para Deus de uma maneira diferente. Eu confesso que me frustra muito, sabe? Às vezes, quando eu vou em determinadas igrejas que eu vou ali para estar cultuando, eu vejo o quanto pessoas estão dispersas ali no momento da adoração, no momento do culto. Pessoas que vão, mas estão sempre tão conectadas ali, tantas coisas ao redor e não estão conectadas com Ele. Não estão conectadas com o Criador. Não estão conectadas com aquele que pode mudar realmente as coisas nas suas vidas. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Ele fazer, mexer nessa terra. Muitas vezes essa terra vai vir com alguns entulhos, muitas vezes essa terra vai ter algumas coisas, alguns pedregulhos, mas é preciso, porque são através dessas dificuldades que ele vai te filtrando, ele vai te colocando no formato, na forma correta que ele preparou para você. Porque antes de você vir ao mundo, antes de você estar ainda, você ainda era informe, uma substância informe no ventre da sua mãe. Ele já havia escrito e determinado todos os dias da sua vida, quando nenhum deles ainda existia. Então, por mais que você queira talvez viver a sua vida da sua maneira, você não vai conseguir. Você pode até tentar, sim, mas sempre vai ter uma frustração, porque ele te chamou com um propósito. Você não está aqui nessa manhã em vão. Você não tem buscado a Deus em vão.
E tem muitas pessoas, às vezes, que pensam: mas eu não sei o que Deus tem para a minha vida, eu queria tanto fazer algo. Você pode começar a fazer algo para Deus, começando se disponibilizando para aquilo que Ele te chamou. Às vezes é um sorriso que você vai dar para alguém, às vezes é um abraço. Talvez você olhe para você: nossa, mas a minha vida está tão complicada, eu preciso de oração, eu preciso de ajuda, mas sempre tem uma palavra que, quando nós nos disponibilizamos para Deus, Ele coloca nos nossos lábios. Então, nessa manhã, eu quero te encorajar a não olhar para a sua situação como talvez se sentindo uma vítima, não, mas olhar para a sua situação, entender que você tem um Deus, que Ele está trabalhando, edificando, enquanto você está buscando a Ele, enquanto você está fazendo aquilo que Ele tem te pedido para fazer, enquanto Ele está colocando os materiais corretos na tua vida, Ele está trabalhando. Ele está trabalhando o tempo todo. Números 23:19 diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Quais são as promessas que Deus te fez? Quais são as promessas que Deus te fez? Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Existem promessas na minha vida que eu estou aguardando. E muitas vezes, sim, já teve momentos onde eu pensei: Senhor, eu acho que não vai acontecer. Mas Deus sempre vem trazendo uma palavra sempre de conforto, de consolo. Você existe, tem promessas de Deus na sua vida, você tem promessa de Deus na sua vida. E Ele não é homem para que venha mentir, nem filho do homem para que venha se arrepender. Creia em Deus. Creia que aquele que começou a boa obra na sua vida, Ele é fiel. Ele ainda não terminou. Então, se as coisas ainda têm estado de uma maneira um pouco sem entender, só permaneça. Feche os teus olhos. Quero estar orando com você nesse momento. Senhor, eu quero te agradecer por essa manhã, Pai. Eu quero te agradecer por cada filho teu que está aqui nessa manhã. Eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos despertou nessa manhã. Pai, obrigada, Senhor, porque aquilo que nós não entendemos, e muitas vezes nós não entendemos o porquê de determinadas coisas, mas o Senhor sempre vem com uma palavra para nos edificar. O Senhor está o tempo todo edificando as nossas vidas. O Senhor está o tempo todo, Pai, trabalhando nas nossas vidas. Senhor, eu não sei as pessoas que estão aqui nessa manhã, eu não as conheço, mas o Senhor as conhece. E eu sei, Senhor, que cada uma tem tido as suas lutas, tem passado por situações onde só o Senhor é aquele que pode alcançar, só o Senhor é aquele que pode transformar, só o Senhor é aquele que pode, Pai, abrir portas onde não existe, só o Senhor é aquele que pode fechar portas. Senhor, tome cada um nas tuas mãos, Pai. Eu quero profetizar sobre a vida de cada um nessa manhã. Eu quero declarar, Senhor, que mesmo que eles não estejam entendendo o porquê de determinadas coisas, mas o Senhor é aquele que vai cumprir cada promessa na vida dos teus filhos, Senhor. Eu quero profetizar e declarar que no dia de hoje, Senhor, eles vão ter um dia abençoado.
Eles vão ter um dia, Senhor, na tua presença. Senhor, eu quero profetizar e declarar portas abertas na vida dos teus filhos. Eu quero profetizar e declarar saúde, Senhor, saúde física, saúde espiritual, saúde emocional, Senhor. Eu quero profetizar e eu quero declarar na vida dos teus filhos, Senhor, que existe um melhor de ti. E esse melhor de ti, Senhor, no teu tempo e na tua hora, Senhor, eles irão viver, Pai. Ajude-os a permanecer, Pai. Ajude-os a permanecer. Não permita que o coração deles, Senhor, venha desanimar, Pai. Não permita, Senhor, que o coração deles, Senhor, venha, Senhor, perder a fé. Mas ajude-os, Senhor, a cada manhã, ao abrir os olhos, saber que o Senhor está cuidando de cada um deles. Em o nome de Jesus, Pai, em o nome de Jesus, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada. Amém. Amém. Cris.